Olá, eu me chamo Lisa e essa é a quarta parte de uma série de vídeos que eu estou fazendo sobre o reconhecimento da cidadania italiana por via judicial. Eu estou fazendo a minha dessa forma, então eu resolvi fazer essa série que eu comecei em janeiro, eu acho. Mas eu espero que você já saiba disso porque você já viu os vídeos anteriores. Se você não viu ainda, eu fiz outros 3 vídeos, outros 4 vídeos dessa série. 3 do passo a passo e mais uma dica extra. Eu vou deixar os links aqui embaixo. Então tá, hoje, nos vídeos anteriores a gente falou então dos passos de 1 a 6, hoje a gente vai falar do passo 7 até o passo 17. Então até agora você já reuniu os documentos do seu antenato e também os documentos brasileiros que você precisava do seu antenato até você, né? Então o documento italiano, eu digo, e os documentos que você tem que procurar aqui no Brasil. Tudo isso a gente já falou nos vídeos anteriores, certo? Eu tô com uma colinha aqui porque é muita coisa pra contar pra vocês. Passo 7, então, é gerar a CNN. Isso é uma coisa até que eu tava me perguntando nos comentários de alguns outros vídeos, e eu deixei só pra agora, porque você precisa ter o seu documento italiano em mãos para conseguir gerar essa CNN. Gerar é muito fácil, o difícil é ter essas informações com você. Então, o que você precisa para gerar? O que é a CNN? CNN é a certidão negativa de naturalização, ou seja, é um documento oficial brasileiro do Ministério das Relações Exteriores que diz que o seu antenato não se naturalizou brasileiro enquanto ele morou aqui no Brasil. Isso é muito importante porque naquela época, que quando o seu antenato veio para o Brasil, estava rolando uma diáspora, né? Muita gente na Itália estava saindo do país, a Itália obviamente precisando de mão de obra, querendo manter essas pessoas dentro do país, começou a se fazer algumas regras para que as pessoas tivessem sanções caso ela saísse do Brasil. Uma delas era que se ela ganhasse uma outra nacionalidade, ela perderia a italiana. Então, se o seu antenato, ao chegar no Brasil, ou em algum momento, se naturalizou brasileiro, isso pode ser um problema para você, tá? Não necessariamente já vamos chegar lá. Se você tem, então, o que você precisa para tirar essa CNN? Você precisa do nome exato, então, você já conseguiu aquele documento lá na Itália, você sabe exatamente qual é o nome do seu antenato, como se escreve o sobrenome, se ele tinha um nome do meio que de repente ele não trouxe pra cá. Por exemplo, meu trisavô, eu sempre soube que era Giovanni, todos os documentos no Brasil diz Giovanni, mas ele era Giovanni Otávio, tá? Lá no batismo dele. Então é uma coisa que eu só descobri com o documento italiano, por exemplo. Você tem que ter então o nome exato, o ano de nascimento pelo menos, e o nome da mãe, exato também como era na Itália. Lembrando que as mulheres na Itália não ganhavam, não ganha até hoje, o sobrenome do marido. Então quando ela casa, ela continua com o nome de solteira dela, tá? Então, isso é uma coisa importante, caso às vezes no Brasil o sobrenome da mulher acaba sendo trocado da mãe, né, desse antenato, e não deveria. Mas enfim, na certidão de batismo ou de nascimento, que a gente já comentou, vai ter essa informação lá, então você usa essa informação para tirar essa CNN. Eu vou deixar o link aqui embaixo, exatamente de como tirar, é super simples, você entra no site do Ministério, você preenche alguns campos, ele já gera um documento na hora que você imprime. Tá super tranquilo, eu vou deixar um link que explique, que vai fazendo passo a passo, você vai colocando os diferentes nomes que de repente o seu antenato teve enquanto viveu aqui no Brasil, você coloca ali, enfim, as modificações, enfim, bem tranquilo. Então, gerar o documento é super tranquilo, o difícil é ter meu Deus, gaguejando, essas informações para poder tirar o documento, então você pode talvez demorar um pouquinho para conseguir tirar. Quando você for tirar, você apertar o botão de gerar, quando você respira fundo, porque se disser que ele se naturalizou sim, o que vai acontecer, tá? Na maioria dos casos, na gigantesca maioria, eles não se naturalizavam. Então vai aparecer justamente dizendo que fulaninho de tal, filho da ciclaninha, não se naturalizou brasileiro, não foi encontrado nos arquivos e tal. Isso é ótimo e é isso que você precisa. Se disser que achou nos registros lá, você tem que ver ali que ano que ele foi registrado, que ele se naturalizou, aliás. Porque se esse ano foi antes do nascimento do seu
por exemplo, tá? Meu trisavô. Meu trisavô teve minha bisavó. Se ele tivesse naturalizado, ele não se naturalizou, mas digamos que ele tivesse, se ele tivesse naturalizado antes da minha bisavó nascer, da filha dele nascer, eu teria perdido o meu direito à cidadania. É bem cruel e não tem muito que a gente possa fazer, tem que só torcer para que ele não tenha feito isso. Então, você perde. Se ele se naturalizou depois do nascimento da filha, tudo bem, jogos, né, vida que segue, o jogo continua, porque tudo bem, quando a sua bisavó nasceu, ele ainda era, a minha bisavó, né, quando a bisavó nasceu, ela teoricamente ainda era italiana, ele ainda era italiano, portanto ele passaria a cidadania para ela, então tá tudo tranquilo. Então isso é importante. Aí você não vai tirar uma CNN, você vai tirar uma CPN, certidão positiva de naturalização. E ainda assim, você imprime sem problemas. Você vai precisar imprimir a CNN e imprimir a autenticação da CNN. Tudo isso ali no site, muito tranquilo, não vou me alongar aqui, tá? Porque são detalhes e é bem fácil de fazer isso. E a gente tem muita coisa aqui pra falar. Eu vou deixar um link que explica muito melhor do que eu exatamente o que é essa CNN. Então tá, a gente falou o que é, quem não tem direito, o link pra tirar. Ok, digamos que você tá tranquilo, você tem direito, depois dessa etapa, você imprime esses documentos, deixa com você. Tanto a CNN quanto a autenticação da CNN. Aí a gente vai pro passo 8, que é confirmar que você não tem outros dois possíveis problemas. Existem outras duas coisas que podem dar errado para você tirar sua cidadania e podem te tirar o direito de ter essa cidadania. Uma é, existe uma região na Itália que quando nossos antenatos vieram pro Brasil, ou nesse caso especificamente antes de 1920 mais ou menos, essa região não era Itália, era uma parte chamada Trento e mais outras partes ali perto, não é só Trento especificamente, e elas faziam parte do Império Austro-Húngaro. Depois de 1920, pouquinho, ele virou Itália. Então essas pessoas, elas não têm direito à cidadania italiana, porque naquela época não era Itália, apesar de eles falarem italiano e tudo mais. A Itália, por alguma razão muito linda, abriu exceção do ano de 2001 a 2010, das pessoas que tinham antenatos dessa região, ainda assim poderem tirar a cidadania. Porém, acabou, né? Foi 2010, não tem ainda uma data prevista para isso mudar. Existe uma comunidade de descendentes de trentinos aqui no Brasil. Vou deixar um link que explica melhor esses problemas que eu estou citando agora, e lá vai ter um link para essa comunidade, sociedade, enfim. E aí, de repente, você pode tirar mais dúvidas, mas basicamente, na teoria, se você não tem... se o seu antenato é dessa região, eu vou deixar um link de qual é exatamente essa região aqui embaixo, você, na teoria, perdeu o direito. Porém, no caso da cidadania judicial via materna, os advogados, alguns advogados, pelo que falaram lá no grupo de cidadania italiana judicial, que eu citei no primeiro vídeo desse passo a passo, estavam citando que os advogados estavam querendo entrar com os processos trentinos, que a gente chama que é essa região, via materna, dizendo que não houve tempo para tentar tirar, né? Porque se os processos começaram em 2009, no nosso caso, via materna, e acabou o Trentino em 2010, a gente teve que 1 ano para poder tirar esse negócio. Então, eles estão tentando resolver essa questão. Ainda assim, mesmo já tendo acabado o período Trentino, ainda assim você pode tentar via materna. Eu conversaria então com alguns advogados, pega lá no grupo, como eu já comentei no primeiro vídeo, pergunta de alguns advogados, entra em contato e explica o seu caso, vê o que eles acham. Não, acho que não está perdido, assim, se o seu caso fosse administrativo e Trentino, acho que seria bem mais complexo. E tem um outro caso que é por filiação. O que acontece? Na Itália, apesar de chamar a nossa cidadania de reconhecimento, ela se chama iuris sanguinis. Apesar de ter esse iuris sanguinis, ela não é por sangue, ela é por filiação. Ou seja, não basta você ter o sangue da pessoa, você tem que comprovar que você era filho dela. Como que se comprova na Itália, não no Brasil, tá? Na Itália, que você é filho de uma pessoa? Ou os seus pais foram casados, então... ou essa pessoa foi o declarante da sua certidão de nascimento. Então, por exemplo, o meu pai, o declarante... Vou dar um outro exemplo. A minha bisavó, que eu estava comentando, né? Ela é filha do Giovanni e da Ana. Não, da Giovanni e da Luídia. Quem foi registrar a Ana quando ela nasceu foi o pai dela, o
Giovanni. E ele falou, olha, ela é filha minha e da Luídia, que não veio aqui porque acabou de ter um filho. E aí eles vão lá e registraram o filho do Giovanni e da Luídia, e quem veio registrar foi o Giovanni. Se eu tentasse tirar a minha cidadania a partir... Como vou explicar isso? Difícil, hein? Vamos tentar de novo. Você precisa comprovar, basicamente, que os seus pais eram casados, então, se a sua mãe, digamos que a cidadania vem a partir da sua mãe, é mais fácil, vamos fazer desse jeito. E foi o seu pai que declarou o seu nascimento, o que é bem comum no Brasil, os pais declararem, porque a mãe acabou de ter um filho e tal, então o pai vai lá e declara. E os seus pais são casados, tudo bem. Apesar de tua mãe não ter ido lá no cartório e ter dito que você é filho dela, os seus pais são casados, o cara que declarou era o marido, então tudo bem, tá valendo, entendeu? Ele tá declarando que é filho da mulher dele. Então, até aí tudo ótimo. Se os seus pais não são casados e quem te declarou não é a pessoa que te passa a cidadania, isso pode ser um problema grande. Tá? Então, por exemplo, por quê? Porque na Itália, ou os pais têm que ser casados, ou a pessoa, pra valer essa declaração, o que acontece? Na Itália, as declarações de nascimento são sempre feitas por ambos os pais. Não vai só um pai e diz, tem uma mulher aí, eu tive um filho com ela. Entendeu? As duas pessoas vão lá e dizem, essa criança aqui, normalmente levam a criança. Ela é filha de nós dois, e aí os dois vão lá e registram juntos. O que é uma coisa não muito comum no Brasil. Então, a única forma de comprovar que mesmo que a sua mãe, o seu pai, enfim, não tenha ido até a sua declaração, é de que eles foram casados. E aí, então, tá valendo, tá? Não sei se ficou muito claro, mas eu vou deixar um outro link aqui também, explicando de uma forma bem melhor que a minha, esse caso. Se é o seu caso, por exemplo, meus pais não são casados, mas graças ao bom Deus, meu pai foi lá e me declarou no meu nascimento. Se não tivesse sido, tá? Se tivesse sido uma outra pessoa que tivesse declarado, um tio meu, sei lá. Aí você conversa com o seu advogado. Se o seu ascendente que passa a cidadania, digamos, meu pai, né, não tivesse me declarado, mas é meu pai que me passa. Ele estando vivo facilita muito o processo, porque ele pode fazer uma declaração dizendo que é o seu pai, enfim. E vocês entram juntos no processo, facilita. Mas basicamente, eu não sou nada especialista neste assunto, mas é um ponto, eu gostaria de deixar claro que é um ponto de atenção, isso pode tirar a sua cidadania, especialmente se é uma pessoa que não tem como hoje em dia fazer uma declaração, que ela teve sim aquele filho é mesmo dela. Eu sei que existe uma possibilidade de se fazer uma certidão tardia de casamento, então de repente os seus avós só moraram juntos, e não tem uma certidão civil. Se eles têm alguma outra comprovação, aí eu não tenho muitos detalhes, eu não sei se, por exemplo, casaram no religioso, mas não casaram no civil, se dá pra fazer uma certidão tardia no civil, dizendo que eles foram casados sim, e aí com isso conta, enfim. É uma coisa que eu realmente não tenho muitas informações, eu gostaria de deixar aqui claro que tem essa questão. Eu vou deixar um link, que inclusive o Fábio, ele é bem categórico, assim, dizer que não dá, enfim, exatamente quais são as regras, porém, tem que lembrar sempre que os vídeos do Fábio, que são esses que eu vou deixar aqui embaixo, eles se referem muito ao caso administrativo. Pelo que a galera fala lá no grupo da cidadania italiana judicial, no grupo do Facebook, na judicial é mais maleável, entendeu? Tu tem que convencer um juiz, não tem que ver se tu tá dentro da apostila de regras, é diferente. Então, pode ser um pouco mais maleável. Enfim, conclusão, se você se encaixa num desses casos, do Trentino, ou a questão da filiação, de não ter alguma certidão de casamento no seu processo e essa pessoa não ter declarado filho, veja os vídeos, esse vídeo que eu vou deixar aqui embaixo, chamado Possíveis Problemas, e converse com o seu advogado sobre o seu caso. Então tá, depois deste longo passo 8, vamos para o passo 9. Nesse momento, então, você tem todas as suas certidões de nascimento, casamento, de repente você tem a de óbito do antenato, você conversou com o seu advogado, precisa, não precisa, enfim, vocês vão saber juntos. Você vai pegar todos esses documentos e você vai checar se você tem todos os documentos e se há erros nesses documentos. Tem formas diferentes do sobrenome,
as datas de nascimento dos seus parentes estão iguais em todos os documentos, tem muita chance de ter algum erro nesse meio do caminho, é impressionante como ele agarrava esse tipo de coisa. Aí o que você vai fazer? Você vai olhar tudo com muita atenção, de preferência uma outra pessoa, de repente, que está participando do processo com você também, vai fazer essa checagem para não deixar passar nada. E aí você vai fazer uma lista de quais são esses erros. Olha, na certidão de nascimento da minha bisavó tem um erro de data de nascimento dela, tá errado em relação ao de casamento. Na certidão de nascimento minha, a data de nascimento do meu avô tá errado e era tal, e foi escrito que era X e foi dito que era Y. Enfim, você vai listando. Aí você vai mandar para o seu advogado. Alguns advogados também fazem esse trabalho de análise detalhada. O Meloni, pelo menos comigo, ele não fez, eu que fiz esse trabalho. Eu já ia fazer anyway, porque eu não confio muito que... Sei lá, eu queria eu mesma também saber tudo o que estava acontecendo nos meus documentos. E vocês vão avaliar juntos o que faz sentido. Se faz sentido retificar, se não faz. Isso eu já comentei num outro vídeo, mas eu acho que esse é o momento também de vocês darem uma última olhada para ver se não faltou nada, se vai ter que retificar, se vai ter que entrar judicialmente para retificar, enfim, eu acho que a gente já comentou sobre isso, acho não, tenho certeza, que a gente já comentou sobre isso num outro vídeo, eu acho que na parte 2, exato, parte 2 a gente comentou sobre isso, então eu vou dar uma pulada aqui, mas vou deixar link também na descrição do vídeo com mais dicas sobre retificação. Então tá, passo 9 então, depois de você checar todos esses documentos, tá tudo certo, beleza, a gente de repente entrou na justiça, conseguiu outros documentos, enfim, os documentos estão prontos para seguir, são os documentos que a gente vai usar no processo. Aí, a gente vai então fazer uma procuração. Basicamente o que acontece? Um advogado vai entrar no seu nome na justiça na Itália por um processo judicial, então ele precisa de uma procuração dizendo que ele tem totais poderes para fazer coisas no seu nome. Peça para o seu advogado um modelo de exatamente qual é o texto dessa procuração. Tem se é uma procuração pública, uma procuração simples, enfim, veja com o seu advogado. O Meloni tem um modelo, eu só levei no cartório e mudei os dados para os meus dados, obviamente. Pode ser uma procuração só para a família toda, com todo mundo, com o nome de todo mundo, mas como eu, meu pai e meu tio moramos em cidades diferentes, cada um fez a sua. A minha custou mais ou menos R$100 aqui em São Paulo. Fiz um cartório ali perto da Paulista, mas depende muito de cada estado, de cada cidade, enfim. Então, converse com o advogado e peça esse modelo para fazer essa certidão. Essa procuração. Quando você estiver nesse cartório, pelo amor de Deus, lê 1000 vezes essa procuração, vê se estão todos os dados corretos, porque eu tive que fazer isso umas 3 vezes, assim, lá no cartório, opa, esse número aqui tá errado, esse nome não é isso, essa frase não sei o que, é impressionante, assim. E as procurações do meu pai e do meu tio vieram com informações erradas, assim, ou faltando informação errada, mas faltando informação, e aí depois a gente teve que ver se tinha que refazer ou não a certidão. Então, assim, gaste um bom tempo com isso no cartório, vendo todo, de repente você lê, aliás, a pessoa, o escrevente, assim que se chama? Escrivão? Enfim, a pessoa do cartório lê o que ela escreveu e você vai conferindo no modelo para ver se está tudo certo, se faltou alguma informação. Tá, eu realmente gastaria um bom tempo nisso no cartório para ficar tudo perfeito. Ok, esse foi o passo 10. Passo 11, um passo polêmico. Esse polêmico, sei lá. Que é o seguinte, a parte de tradução e apostilamento, ou só apostilamento. O que acontece? Agora que você tem todos os documentos que você precisa, vem um momento de traduzir isso para o italiano, né? Afinal de contas, esse documento foi usado na Itália por pessoas que falam italiano, então precisa ser traduzido. E precisa ser apostilado. Se você já procurou isso na internet sobre cidadania, a palavra apostilamento, apostila, convenção de Haia, enfim, já deve ter aparecido para você. O que acontece? Desde agosto ou setembro, de 2016, mudou o processo de como se fazia antes de ir no consulado e tal, enfim, não é mais assim, né? No nosso processo não precisa em nenhum momento ir no consulado da Itália no Brasil. Você precisa ir num cartório e apostilar os seus documentos. Apostilar basicamente é internacionalizar o documento, é fazer ele valer em todos os países que estão de acordo com a Convenção de Haia, que é uma convenção de 1000 anos atrás. E o que acontece? Você vai basicamente levar o documento lá e eles vão colar um adesivão grande assim atrás do seu documento, dizendo que isso é basicamente internacionalizar o documento, tá? É simples assim. E aí vai dizer, esse aqui é uma certidão de nascimento e que é da Liz, do seu nome completo, enfim, ou se, quando for do seu antenato vai dizer o nome do seu antenato e tudo mais.
E esse apostilamento, ele é feito no Brasil todo, não em todos os cartórios, normalmente só nas capitais, nos cartórios maiores. Ligue pro cartório que você quer fazer pra descobrir se eles fazem. E aí tem uma questão muito importante: cada estado decidiu o valor do apostilamento. Então, existem estados que é R$50, existem estados que é 30, existem estados como São Paulo que é 100. Um preço totalmente arbitrário, tá? É um maldito adesivo atrás de uma folha. Tem lugares que cobram 30, lugares que cobram 100. O estado mais barato é Minas Gerais. Existe um cartório lá em Belo Horizonte chamado Cartório Jaguarão, que foi onde eu fiz o meu apostilamento. Eu recomendo muito esse cartório. Não acho que é o único que faz, sabe? Você pode fazer em vários outros lugares do Brasil, inclusive de Belo Horizonte. Mas foi o que eu fiz, a galera tá indicando esse cartório, porque eles se organizaram muito bem, eles viram que tinha uma demanda grande, eles estão muito organizados. Então, você entra no site, tem uma parte lá embaixo chamada Notícias, lá explica exatamente como fazer, o passo a passo, você manda e-mail pra eles, eles já dizem quanto tempo vai demorar, é muito, muito bem feito. E eu acho que foi uns 35, era mais barato, eles aumentaram o preço, era 25 antes, mas eu acho que tá por aí, uns 35, tá? Na média, não tenho certeza exatamente no número, mas certamente menos de R$40 pra fazer com eles. E eles estão rápidos. Eles estão rápidos para fazer esses apostilamentos. Então você manda por correio para eles, de São Paulo para lá, por Sedex deu R$26. E aí depois você também paga, obviamente, o cartório para eles te mandarem de volta esses documentos. E aí o que acontece? Se você for, especialmente com o Meloni, tá? Eu não sei se outros advogados estão fazendo isso também, mas o Meloni, ele oferece fazer a tradução lá na Itália com ele. Então, o que aconteceria? Eu pego, que foi o que eu fiz, tá? Peguei meus documentos, apostilei no cartório de Jaguarão em Belo Horizonte. E aí, depois você envia isso pro advogado na Itália, no meu caso o Meloni. Ele vai traduzir com um tradutor que ele conhece lá. E vai entrar com um processo. Então aconteceu, eu apostilei os documentos, mandei pra lá, ele traduziu e já entrou com o processo. Essa é uma possibilidade. E aí você vai pagar pro advogado, a mais, óbvio, o valor dessa tradução que ele fez pra você. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é você pegar todos os seus documentos antes de apostilar. Você escolhe um tradutor juramentado, tem que ser juramentado. E aí, depois dele traduzir, você vai reconhecer a firma desse tradutor em algum cartório onde ele tem a firma reconhecida. Ou você já negocia ele para ele já te devolver com firma reconhecida, o que eu acho bem melhor. E depois você pega tudo isso, ou seja, os seus documentos e as traduções, leva num cartório para apostilar. E você vai apostilar ambos os documentos, então vai ser o dobro, tá? O preço do apostilamento. O documento é X e a tradução é mais X, tá? E aí, assim, que conclusão eu chego, tá? Você pode botar isso, e recomendo colocar na ponta do lápis, quanto que é a tradução, quanto que tá a tradução, quanto que tá o apostilamento, então, traduzir na Itália normalmente é mais caro, você vai pagar em euros. Porém, você não vai ter que apostilar a tradução. Então, assim, o que eu fiz? Eu coloquei tudo isso na ponta do lápis, quanto que eu ia gastar com cada uma das coisas, e vi que, no meu caso, traduzindo com o Meloni e tal, ia dar uns R$200 de diferença. E assim, é mais caro, mas isso é tão mais prático pra mim, porque eu ia ter que levar esses documentos até o meu tradutor, que eu tinha escolhido aqui em São Paulo, e depois pegar com ele, e confirmar, e vai que tá errado, enfim, eu achei que não valia a mão toda de ter que fazer isso, então eu decidi pagar o Meloni, e aí então eu falei, eu tinha falado pra ele que eu não ia fazer a tradução com ele, depois eu falei, Meloni, pensei, vou fazer sim. Ele, sem problemas, a gente fez um novo contrato, que eu também assinalei que eu ia querer a tradução, e aí que ele vai fazer tudo isso pra mim, tanto tradução e tudo mais. Então, é basicamente isso. Então, você vai escolher se você faz tradução juramentada, reconhecimento de firma do tradutor e o apostilamento de ambas as coisas, ou se você só vai apostilar e os documentos e mandar pro seu advogado. E eu não sei se todos os advogados estão fazendo esse tipo de serviço, converse com o seu advogado. Então, o que mais falta eu falar aqui sobre essa etapa?
A tradução, então, se você fizer no Brasil, a tradução deve ser juramentada. Você tem que escolher, então, um tradutor juramentado. Nos grupos de o Área Livre, o Judicial, tem lista de tradutores juramentados. Eu conversei com o tradutor aqui em São Paulo, chamado Sérgio Calabria. Se você entrar no grupo, tem o contato dele. Eu não cheguei a fazer a tradução, tá? Mas eu gostei muito dele. Foi um cara muito atencioso, muito educado, me respondia prontamente quando eu tava fazendo esses cálculos, sabe, do que valia mais a pena pra mim. Então, assim, não cheguei a fazer com ele, mas eu gostei muito dele como pessoa. E em Porto Alegre eu cheguei a ver um também, ele se chama Rafael Frantz. Rafael, espero não ter errado o seu nome, mas acho que é isso. Também foi um cara super legal com quem eu conversei. O Rafael, inclusive, ele faz tanto a tradução quanto ele também faz processo judicial para fazer retificação. Então, não sei se é o seu caso, talvez valha a pena conversar com ele para fazer ambos. Eu não sei se o tradutor para fazer retificação ele tem que ser do próprio estado da retificação do documento. Eu acho que sim. Então, se os seus documentos estão no Rio Grande do Sul, talvez ele seja um cara interessante para fazer isso. Se não, só a tradução juramentada também pode ser feita em qualquer estado. São pontos. A tradução juramentada pode ser feita em qualquer estado e o apostilamento pode ser feito em qualquer estado. Se você já viu algumas coisas sobre o processo administrativo, você pode ver o pessoal me indicando para não fazer o apostilamento, a tradução, fora do estado onde estão os seus documentos. Mas isso é uma coisa que o processo judicial não precisa pensar, porque o processo administrativo, quando você vai para a Itália, eles pedem uma coisa chamada NR, e aí eles pedem esse documento para os consulados que têm todos os estados citados nos seus documentos. Então, se você fez o apostilamento em Minas, a tradução no Rio Grande do Sul, os documentos estão em São Paulo e em Fortaleza, enfim, todos os consulados que têm a ver com todos os estados citados nos seus documentos, eles vão pedir essa NR, então demora muito mais, enfim. Só que no nosso caso não tem essa NR, então faça onde for mais barato, onde você mais confiar, tá? Então, no nosso caso, felizmente, não tem essa questão da NR. O que mais para falar para vocês? Os tradutores juramentados, eles devem cobrar um preço da tabela estadual. Então, você pode verificar qual é o valor da tabelado do seu estado e ver se o seu tradutor está cobrando esse valor. Ele não pode cobrar acima disso. A senhora já pediu para o advogado a assinatura reconhecida dele no cartório, se der para ele fazer isso para você. Um ponto importante. Quando você for fazer as traduções, depois que você fizer as traduções, você pega esses documentos, antes de mandar para o apostilamento, confira tudo de novo. Os nomes estão certos, ok que você não fala italiano, mas dá uma conferida nos documentos, nas certidões, para ver se não tem nada errado, tá? Então você precisa pedir para que o tradutor faça de novo, claro. Então isso é super, super importante. Dar essa última checagem antes de mandar para o apostilamento. Depois que você mandar para o apostilamento, aí vamos então para a etapa de revisar tudo de novo. Revisa as traduções, se você fez no Brasil, né? Revisa se os apostilamentos estão com o tipo de documento certo. Tipo, o adesivo diz que é uma certidão de nascimento. É uma certidão de nascimento? É uma certidão de casamento? O nome da pessoa tá certo? Enfim, eu fiz um cartório Jaguarão, veio tudo certo, foi ótimo. Eu fiz uma cagada, mas eu mesma que fiz, que foi que eu tinha uma certidão de batismo, né, do meu trisavô, não a certidão de nascimento. E aí tinha lá bem grande uma data, e eu falei, data de nascimento dele. E aí fui lá e considerei essa data de nascimento na hora de colocar na CNN, e no final não era data de nascimento, era a data do batismo, na verdade, a gente considera uma certidão de batismo. E aí lá embaixo dizia, nasceu ontem. E aí eu fiz a CNN dizendo que era 8 de abril, e na real ele nasceu 7 de abril. E aí eu mandei fazer, apostilar uma CNN errada. E aí quando eu me dei conta, já com tudo na mão, eu tive de novo que fazer uma nova CNN, de novo mandar pro cartório Jaguarão, enfim, um saco. Mas deu tudo certo, os caras fizeram pra mim, obviamente paguei de novo, né, afinal de contas foi meu, mas então vale a pena sempre dar essa conferida. E olha que eu conferi muito antes de mandar pro apostilamento, mas me passou essa parte, então confira você também muitas vezes. E aí vamos para o passo 13, que é fazer uma cópia simples do documento, do RG. Quando você fez a procuração, você tem que colocar um número do seu RG ou do passaporte, enfim, o que o seu advogado pediu naquela procuração.
você precisa mandar para o advogado, junto a essa procuração, uma cópia simples mesmo, você tira em qualquer lugar de cópia, xerox, enfim, do seu RG ou do seu passaporte, do documento que você apresentou. O Meloni deixou CNH também, com o do RG, enfim, bem tranquilo. Uma cópia simples, não precisa apostilar, nada. Mas você precisa mandar essa cópia de todos os requerentes do processo. Então, no meu caso, eu, meu pai e meu tio. Então, eu tirei cópia simples dos documentos dos 3, tá? Esse é o passo 13. Quanto tempo de vídeo? 30 minutos. Ai, Jesus do céu. Tá. Vamos deixar os próximos para depois ou vamos continuar? Tá, vamos continuar. Passo 14. Enviar os documentos, então, para o seu advogado na Itália. Quando você for lá quando você estiver fechando com o advogado, uma coisa que eu não comentei naquele vídeo, que eram as 5 coisas que você tinha que dar para o seu advogado, hoje eu diria que são 6. Porque uma delas é se inclui o envio por DHL para o seu advogado. O que acontece? Você precisa enviar todos esses documentos que você tem, esse calhamaço todo de documentos, para o advogado na Itália. Você vai enviar por correio? Não, porque você quer algo muito mais seguro e rápido para enviar para ele. O Meloni usa o DHL, eu acho que todos usam DHL, não tenho certeza. E o Meloni já está incluindo, ele falou que isso é temporário e tal, então eu não sei se ele vai continuar com isso para sempre, mas ele tá, por enquanto, ele que está cobrindo esses custos de enviar pro DHL para ele na Itália. O que acontece? Você vai dizer para ele, olha, advogado, tudo pronto, com todos os documentos apostilados, tudo certinho aqui. Ele diz, legal, então eu vou pedir pro DHL falar contigo. E aí ele faz um formulário com todos os documentos e tal, todos os seus dados, do remetente, do destinatário e tal, e aí ele manda você imprimir 2 cópias dessa folha. Uma você vai colar no seu envelope e a outra você vai dar para a pessoa do DHL. E aí você vai combinar com a pessoa da DHL, para buscar na sua casa esse envelope com o negócio colado e o papel extra que vai ficar com ele. Chega super rápido na Itália, em poucos dias, então, enfim, é bem tranquilo. Se der, já confirme antes de escolher o advogado se isso está incluso ou não, enfim, pra você colocar na conta. Mas não é muito caro. Pelo que eu estava vendo no grupo da cidadania judicial, eu acho que é uns menos de R$200 para enviar para a Itália os documentos. Então tá, e aí quando chegar na Itália, os documentos, aí eu não sei se todos os advogados fazem dessa forma, eu vou dizer como o Meloni faz. Aí chega o momento de pagar a primeira parcela dele. Então, quando eu combinei com o Meloni, a primeira parcela quando ele for entrar com o processo, e a segunda parcela quando ele ganhar. E a primeira parcela é a maior. E eu também decidi fazer a tradução com ele. Então, nessa primeira parcela ainda vai incluir o valor da tradução. Então, vai ser uma parcela bem gorda. Eu estou nesta fase, para dizer pra vocês. Eu tava por isso que eu demorei um pouco pra gravar esse vídeo, porque eu queria terminar ela, pra não contar pra vocês coisas que eu ainda não fiz. Achei que seria mais interessante. Só que no final tá demorando, tem várias questões rolando na minha vida, e aí a galera tá me perguntando coisas que eu ia falar, né, nesse vídeo, no próximo. Então eu falei, essa é uma coisa que eu vou fazer o vídeo, até por já ter conversado com muita gente que já fez todo o processo inteiro, eu poderia já contar coisas pra vocês, mesmo não tendo vivido elas ainda. Então eu tô nessa fase, eu tô na parte de envio dos documentos por DHL pro Meloni. E aí o que acontece? Pra você pagar o seu advogado, o que todo mundo tá usando no grupo da cidadania italiana judicial é uma ferramenta chamada TransferWise. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo. Se você usar exatamente o link que eu deixei ali, eu ganho uma merrequinha, mas enfim, eu ganho uma graninha se você usar a partir do meu link. Você não perde dinheiro nenhum, nem nada. E depois você pode indicar o seu link para outras pessoas, para seus parentes, por exemplo, quando forem também enviar dinheiro pro advogado, por exemplo. Então, se você puder usar o meu link ali embaixo, eu agradeço profundamente. Uma coisa importante em relação a essa ferramenta, você só pode mandar R$10.000 por vez. Na real, 9.999. Então, se você tiver que enviar mais do que isso para o seu advogado, e provavelmente você vai ter que enviar mais do que isso, mais do que isso ao todo, né? Bom, enfim, se você precisar enviar mais do que isso para o seu advogado, porque isso dá um pouco menos de 3.000 euros, aí você divide com outras pessoas o seu processo, ou se você está sozinho, pede para sua mãe, seu pai, sei lá, enviar para você. Porque só pode ser um envio por CPF, enfim.
Depois que eu fizer o meu, porque eu não fiz ainda, né, porque eu tô enviando agora meus documentos pro Meloni, eu conto pra vocês melhor como foi, tá bom? Ok, e aí depois de você pagar o Meloni, ele já tá lá com seus documentos, você vai esperar. No caso do Meloni, ele me contou que é uma semana para ele poder montar o processo e mais 2 se a tradução será feita com ele. Então, no meu caso, quando ele receber os documentos, tem que contar 3 semanas, porque as 2 primeiras é ele traduzindo e aí uma para ele montar o processo. E aí entra na justiça. E aí começa uma outra aventura, tá bom? Então tá, pessoal, já tá bem longo, né? Cada vez eu me supero mais nesses vídeos. No próximo vídeo, então, eu vou contar pra vocês um pouco mais sobre a minha experiência com o TransferWise e eu vou também contar sobre, depois, quando entra com o processo, o que acontece, quais são os próximos passos, né? De espera da sentença, enfim, e como seria basicamente de entrar com o processo, entrar com o processo judicial até conseguir o passaporte, tá bom? Se ficar tão longo quanto esse, eu divido em mais vídeos, enfim. Então tá, se você gostou desse vídeo, se você achou que foi útil pra você, por favor, dá um like pra mim aqui embaixo, tá? Deixa o seu joinha. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, também comenta aqui embaixo o que você achou, se tem mais alguma informação que eu não expliquei direito que você gostaria de saber, que mesmo com os links na descrição do vídeo não deu pra entender. Você acha que eu poderia fazer um vídeo sobre algum outro assunto relacionado ao processo? Por favor, seria muito legal eu ler esses comentários de vocês. E compartilhe o vídeo e essa série toda com a sua família, se você também está tentando convencer as pessoas a fazerem o processo, aí vocês saberem que é real, que é possível, que o processo, que você tem todos os documentos, a causa é ganha, enfim. Tá bom? Então tá. Muito obrigada, até o próximo vídeo.